teste de câmera, gente. Testando aqui, gente, a distância, a minha cara. Que eu botei esse negócio aqui no cabelo, meu cabelo não tá legal. Legal tá bem molhado só. Então, vamos ver como tá esse meu look. Uau, aqui. Now, how can he her heart? Ó, já deu aqui um cabelinho também fora de ordem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Demorou, né? Mas já que eu sei, acho que esse vai ser meu... Não, vamos começar tudo junto, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Gente, voltei com um assunto que foi mais pedido no meu Instagram. Se você não me segue ainda, é Bebete USA no Instagram. E eu coloquei uma caixinha de perguntas semana passada sobre qual era o assunto que vocês queriam muito saber, muito falar. Tentando olhar meu cabelo aqui como é que tá, mas se não tiver, vai do jeito que tá. E o assunto mais votado foi falar um pouco sobre o meu relacionamento com a minha família americana, que é a família do meu marido, né? E é a minha família, né? Aqui nos Estados Unidos eles levam o casamento e a união das famílias muito a sério. E quando a gente casa, né, por exemplo, cunhada em inglês é sister-in-law, que é irmã, né, irmã perante a lei. E o meu cunhado, por exemplo, me chama de sister, me chama de sis. As minhas cunhadas, né, a gente, enfim, vamos chegar lá. Vamos voltar lá para 2019, que foi quando eu conheci o meu hoje marido. A gente se conheceu lá em 2009 e sei lá, eu acho que a gente começou a se conhecer. Se você ainda não assistiu o vídeo de como a gente conheceu, de como nós nos conhecemos, tá linkado aqui o vídeo de nós dois, eu e o Brian, contando como foi que a gente começou o nosso relacionamento. E quando você começa um relacionamento, o seu relacionamento ele também começa com as pessoas que você ama, as pessoas que amam você e que no caso são geralmente, né, a nossa família, os nossos amigos, os nossos animais, as nossas plantas. Tudo entra no mesmo rolê. E quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, acho que foi em setembro, né? Em outubro era pra gente se conhecer. A gente começou a se falar em agosto ou setembro, gente? Setembro, outubro, novembro. Foi em setembro, finalzinho, acho que foi dia 30 de agosto que a gente começou a se falar. E a gente passou setembro inteiro conversando e tal, e sei lá, de alguma forma a gente já sabia que a gente tinha se encontrado, assim, que as nossas almas já tinham se encontrado. E eu lembro que ele me falou que o pai dele já sabia sobre mim, a gente nunca nem tinha se visto. E essa é uma parte da história que, né, eu quero contar depois, do pai dele e de como ele já sabia que a gente tinha realmente se encontrado. Então a gente ficou a primeira vez, a gente se conheceu pessoalmente em dezembro, né? A nossa história começou lá em setembro, então em dezembro a gente se conheceu pessoalmente. E a gente se conheceu em um dia, no outro dia a gente já estava namorando. E aí depois de 5 dias era Natal, a gente já passou Natal junto. E eu lembro dele falar assim, porque ele queria postar já a foto nossa no Instagram. E eu já tava tipo, gente, não vou postar nada não. Ainda não sei o que tá rolando. Eu queria muito já postar, mas a gente sempre fica com aquele medinho, né? E ele não, gente, ele já sabia. E ele já mandou a nossa foto pra família, falou, olha, conheci a pessoa. E então a família dele já sabia da gente, assim, soube já. Eu acho que a família, na verdade, já sabia que ele estava conhecendo uma pessoa, que ele estava gostando de uma pessoa. E aí no Natal ele já mandou a foto pra família falando, olha, encontrei a minha pessoa. E os meus amigos já sabiam que eu estava conversando com uma pessoa e que eu estava apaixonadinha, né? Enfim, e aí, né, veio
2020, né, fechou o mundo, a gente começou o nosso relacionamento, né, durante o portal do mundo fechado. E aí foi em junho de 2020 que todo ano a família dele, eles fazem uma viagem para um lugar, uma ilha, na verdade. Acho que eu já mencionei algumas vezes essa ilha aqui que eu sou apaixonada, que se chama Nantucket, que é a ilha da história do Moby Dick. E todo ano, todo verão, no mês de junho, eles têm uma casa lá que eles pagam anual. Aqui é muito comum as famílias terem um sistema de co-op, né, que a gente chama aqui, que eu não sei como se chamaria no Brasil, mas é uma casa que várias pessoas têm a semana dela que ela passa ali todo ano e ela paga, todo ano ela paga, né, um valor X, e aí ali ela tem garantida aquela semana do ano para ela ir. E a família tem uma casa lá. Na verdade, agora, como a família cresceu muito, já tem 2 casas agora. E aí as 2 casas são alugadas na mesma semana para toda a família aí, todo ano, porque junho já é o começo do verão aqui nos Estados Unidos. E a família do Brian, eles são do norte dos Estados Unidos, né? Que é Nova York, Boston, Connecticut. Então o verão é a época que essa galera vive intensamente, assim, loucamente, e os outros meses eles só se intocam. E aí ele me chamou pra ir pra essa viagem, né? Ele falou, não, a gente precisa ir, né? Você vai conhecer minha família. Aí já começou o meu terror, né? Porque não era uma coisa tipo, eu vou conhecer a família, vou num jantar e vou embora. Não, gente, eu vou passar 7 dias com a família. Assim, ó, conheci, passe, o santo não bateu, filha, você vai ficar lá. Mentira, eu teria a opção de sair, mas eu tinha que pegar uma balsa ou um avião. E aí eu já comecei, entrou já o medo modo on, né? Que eu falei, gente, vou passar uma semana com esse povo. Vou gastar todo o meu inglês. E se eles não gostarem de mim, e se eles não gostarem, e se eles acharem que eu não falo inglês bom, e se, né, não sei, gente. Eu acho que a gente já tinha feito chamada de vídeo com a família, não me recordo agora. Mas, e aí, pra piorar ainda, o Brian, eu acho que ele foi fazer um trabalho, foi trabalhar em algum barco, e ele foi primeiro do que eu. E eu ia sair daqui da Flórida para ir para Nantucket sozinha. Chegar lá sozinha, gente. Gente, eu acho que foi um dos momentos mais tensos, assim, da minha vida. E aí saí daqui. Daqui eu fui pra Atlanta. De Atlanta, eu acho que eu fui pra Nova York. E de Nova York eu peguei um voo que vai pra ilha. Acho que foi mais ou menos esse rolê. Eu sei que foi um rolê, gente, um rolê. E eu montei meus lookzinhos, né? Vou passar frio. Gente, que vergonha. Enfim, cheguei na ilha, né? A ilha é minúscula, E aí, quem que foi me buscar? Acho que o Brian foi me buscar com o irmão dele, né? Que, gente, o irmão dele é meu brother. Assim, é o meu irmão mais velho. Eu chamo ele de irmão mais velho. Ele é mais novo do que eu, mas, gente, ele tem 2 metros de altura. É uma pessoa gigantesca, com um coração gigantesco. E a gente é muito amigo. E aí, conheci ele e conheci já a esposa dele, né? Que é a Esther. Ela é americana, mas ela é a primeira geração, porque os pais dela são peruanos. Então, ela é peruana, né? E aí, ok. E aí, gente, vamos pra lá pra conhecer a mãe. O pai dele, infelizmente, faleceu. O pai dele faleceu em outubro. E outubro de 2019. Foi antes da gente se conhecer. Na verdade, ele ia fazer já a viagem, o Brian, ele ia vir pra gente se conhecer em outubro, e no fim de semana pra gente se conhecer, o pai dele veio a falecer. E eu acho super bonito, assim, porque ele fala que a família inteira, eles falam muito isso, eles falam, Beth, a gente queria muito que você tivesse conhecido
o pai do Brian, porque ele ia amar você de uma forma, até me emociona um pouco, porque eu me sinto muito próxima ao pai dele, mesmo sem tê-lo conhecido, porque eu sinto que a gente é muito parecido, né? Tanto que a família toda fala, nossa, vocês têm as mesmas piadas, né? Que é as minhas piadas de tiozão. E infelizmente não deu tempo da gente se conhecer, mas não sei porquê, de alguma forma eu me sinto muito próxima a ele, assim, eu não sei. E ele, o Brian contou pra ele sobre mim e o pai dele tava super feliz dele ter encontrado, né, um amor, dele ter encontrado gente mesmo sem a gente se conhecer, assim. E o pai dele deu, né, a bênção dele, inclusive, antes de morrer. Né? Então, quando eu fui, era um momento muito pessoal e muito importante para a família também, porque foi a primeira viagem deles para essa ilha, né? Acho que eles vão para lá, sei lá, 20 anos, e foi a primeira viagem deles sem o pai. Então, foi uma viagem muito importante, né? E aí, enfim, cheguei, fui conhecer a minha sogra, gente. Ai, gente, a minha sogra, ela é um anjo, gente. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E a minha sogra, ela é uma pessoa que eu ligo pra ela, ela me liga e a gente troca mensagens, e ela vive me dando presente, e a gente quando vai lá visitar ela, gente, eu acho que eu e o Brian são os únicos, ele é o único filho, assim, que eu acho que é porque a gente mora mais longe também, que quando a gente fica com ela e a gente vai embora, a gente lá chora, né, porque ela fala, né, que a gente muda muito o astral da casa quando a gente tá lá, porque eu e o Brian, a gente parece duas crianças velhas, né, não é que a gente é velho, mas nós somos os mais velhos, é o casal mais velho, né, porque o irmão caçula tem 34, acho que o irmão do meio 37 e o Brian 38. Mas nós somos o casal que demonstra muito afeto, né? A parte brasileira, né, gente? Então a gente se abraça muito, a gente se beija muito, a gente tá sempre se tocando, a gente tá sempre brincando. E o relacionamento do irmão americano, ou do irmão americano, mesmo com a peruana, que já é americana, né? Americanizada, eles não têm muito essa coisa, né, do afeto. Eles têm a vida funcional deles, tudo funciona muito, mas você não vê, né, de beijoquinha aqui, beijoquinha ali. E, gente, eu e o Brian, a gente já tá junto há quase 4 anos e a gente continua na mesma vibe de, gente, abraça e beija e faz massagem e vai assistir filme junto, tá ali segurando a mãozinha. Então, a mãe dele gosta que a gente traz muito essa beleza, a gente traz muito esse amor, né, pra dentro da casa mesmo, né. E eu morrendo de medo, né, gente, nessa primeira semana com a família. E, gente, deu tudo certo. Eles foram adoráveis comigo, assim, eles quiseram me mostrar tudo, me mostrar todos os lugares da ilha. E, ao mesmo tempo, respeitar o meu momento, né, com o Brian, da gente querer fazer nossas coisas juntos, né, só eu e ele. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eles respeitam muito a gente enquanto indivíduo e respeitam muito a gente enquanto família. Enfim, né, a gente jogamos jogos, né, e eu tava morrendo de medo, assim, de jogar por causa do... Sei lá, apesar de eu falar inglês e falar muito bem, eu tenho todas as minhas inseguranças. E aí nós fomos jogar jogos de carta, né, que você precisa ler as cartas, as perguntas para as pessoas adivinharem. E ali eu me senti muito melhor, porque eu falei, meu Deus, eu tô lendo tudo aqui, gente. Tinha quantas pessoas? 2, 4, 5, 6, 7, com um bebezinho, né? Ou seja, 7 pessoas que falam absolutamente nada de português claro, né, gente, já tava morando na Flórida, já convivo com o Brian 24 horas por dia. Eu sei que eu falo inglês, falo muito bem.
e falo, né, com um bom sotaque, até que muita gente não entende que eu sou brasileira, porque o meu sotaque não parece brasileiro. Mas mesmo assim, eu fui com essa bagagem de insegurança, de pensar, gente, eles vão achar que eu sou, sei lá, que eu falo estranho, que eu não falo, não vão entender o que eu falo, enfim. Inseguranças, gente, inseguranças naturais, assim. E, gente, foi totalmente o contrário, assim. E eu ainda ganhei o jogo. Ganhei, eu ainda falei, gente, segunda vez, na verdade, que isso acontece. Terceira, eu acho. Que eu vou jogar jogo de carta, essas coisas, e eu ganho. Tem um amigo do Brian, que é o Jake, ele ficou puto da cara, porque eu ganhei 2 vezes ainda. E aí ele falou, gente, não é nem tua língua materna, como é que você tá ganhando de mim? Eu falei, porque vocês são do burro. Mentira, eu não falei isso. Eu falei, gente, é porque eu sou muito inteligente. Brincadeira. E, gente, essa uma semana, ela fluiu tão bem, ela fluiu tão natural, e a família, assim, me abraçou de uma forma que eu nunca tinha sido abraçada antes enquanto família, né? Eu tive um relacionamento de 10 anos que a minha sogra, ela me ajudava muito, ela era muito legal comigo, mas eu sei que ela falava muito mal de mim pelas costas. E que ela encobria muita coisa do filho, mentira do filho, enfim, foi um relacionamento com uma sogra meio traumático. E eu tive um outro namoradinho que a gente ficou junto, sei lá, uns 6, 7 meses, que, nossa, gente, a sogra me odiava, assim, de racismo pra baixo, assim, e, enfim, péssimo. Então a família do meu marido, ela veio também pra me botar num lugar assim de acolhimento, de pertencimento, né, a uma família, né, e a mesma coisa a minha família, né, gente, a minha família, apesar deles não falarem a mesma língua, né, o Brian não fala nada de português, eles amam o Brian principalmente pela forma que ele me trata, né, a minha irmã se comunica com ele, ela fala, né, melhor inglês e tal, então os dois têm uma personalidade até que se parece um pouco, então os dois se zoam o tempo todo, dão risadas, dão super bem. E enfim, e aí os dias, né, os 7 dias se passaram de junho, e aí, quando que a gente se viu de novo, gente? Porque como eles moram longe, né, e foi bem no meio da pandemia, nós fomos em outubro de 2020 pra lá de novo, e aí a gente foi pra casa da minha sogra, porque agora toda vez que a gente vai, a gente fica na casa da minha sogra, né? E o irmão caçula dele tinha comprado uma casa, né? Então a gente foi pra lá em outubro, né? Mas nesse meio do caminho a gente já tinha estabelecido a relação com a família, né? Porque na verdade quando a gente voltou de Nantucket, a minha sogra, ela até ri, ela fala, gente, Beth, foi assim muito, eu sei que foi muito pra você, né, você conhecer a nossa família, essa nossa família que é meio doida, e passar uma semana com a gente, eu sei que foi muito, eu entendo, eu imagino o seu medo, né, ela se coloca muito no meu lugar, de falar, gente, imagina a insegurança e o medo de você chegar do nada com 7 pessoas, passar uma semana junto. E aí quando nós voltamos, a gente voltou e a gente foi pra Nova York pra conhecer o resto da família, porque ele queria já o combo completo, né? Ele já queria que eu já conhecesse a família toda. E aí eu fui conhecer a tia, o tio, os 4 sobrinhos, e aí a mãe já foi lá no vizinho me apresentar pro vizinho, na porta do vizinho, já me levou pra conhecer o outro vizinho, aí a outra vizinha que tava passando, olha, isso aí não é nora. Tá, gente? Porque diferente do Brasil, você só se torna nora ou cunhado quando você casa. Antes disso, não. E eles também não usam o termo casar quando você vai morar junto com seu namorado. O que é? No Brasil a gente fala casou. Não. Casar é muito sério. Casar é casar, né? Casar. Tanto que até hoje, gente, nós não tivemos festa de casamento, porque a gente casou durante a pandemia. A gente não teve recepção, a gente não teve nada. Eu não tenho anel ainda. E a família cobra muito isso. A família cobra muito da gente a celebração. Não é uma cobrança chata, tá, gente? Mas é que é muito importante pra eles essa celebração do casamento pela importância do casamento.
E aí eu fui, conheci a tia, conheci o tio, gente, esse momento pra mim já foi muito tenso, gente, que é muita gente, é muita pergunta, o americano conversa muito. Quem acha que americano é um povo frio, que é um povo que não fala, gente, americano fala muito. E pergunta muito, eles fazem muita pergunta. E, né, enfim, foi tudo bem. E aí durante a pandemia a gente fazia vídeo, chamada com a família toda, então aquelas 700 telas, essa aqui ó, 700 telas da família, bebendo junto, não sei o que. Mas eu ainda me sentia aqui assim, travada, insegura, que eu acho que é natural em qualquer família, né gente, ninguém, não é que você chega na família já achando que você, né, fazendo tudo que você acha que você tem direito. E aí eu fui criando, né, os meus laços, eu fui criando mais afinidade com umas pessoas, menos com outra. Não menos, não tem menos. Mas eu sou muito mais próxima, né? Eu sou muito mais próxima do irmão caçula e da esposa do irmão caçula, da mãe. Ele tem uma irmã também, que mora em Orlando, a gente é muito próxima, a gente é muito amiga. Hoje mesmo a gente já estava aqui trocando mensagem. Hoje nós vamos ligar para a mãe dele, que a gente faz muita videochamada, tipo, ela acabou de voltar de Londres, a gente, ai, como tá a viagem, ela me ligava de Londres. E enfim. E a gente mantém esse relacionamento próximo, né? A gente se quer muito bem, a gente se dá muito bem. E aí em fevereiro de 2021, que foi quando a gente, antes da gente se mudar para Porto Rico, a gente se casou, né? A família ficou muito feliz, né, de nós termos nos casado, mandaram presentes, quando eu falo presente é dinheiro, porque aqui existe muito esse costume, né, de as pessoas casam, muitas pessoas não fazem lista, né, de pedem coisas, não, as pessoas dão dinheiro, então cartão, dinheiro, flores, os amigos, né, é muito celebrado aqui, o casamento é muito celebrado. E, sei lá, eu sinto hoje, principalmente agora, né, depois de 3 anos, né, quase 4 anos, a gente é muito família, assim, e cada vez mais eu me sinto mais à vontade, né, eu me sinto mais tranquila com relação às minhas inseguranças com relação ao idioma, né, e outro dia quando foi, gente? Foi final do ano passado, né, que a gente tava rindo, porque em Porto Rico, o Brian, como ele não fala espanhol e eu falo espanhol, eu resolvo todas as burocracias, eu resolvo tudo, eu ligo pras pessoas, eu falo com todo mundo. E aqui eu tinha, e ainda tenho um pouquinho, de insegurança de ligar e falar por telefone, principalmente se tem pessoas perto. É ridícula a minha insegurança, mas existe. E aí surgiu a conversa de o Brian ligar. Não, lembrei, porque eu fiz a reserva em um restaurante. E aí, eu acho que eu fiz... Porque todo mundo conversando no carro, eu achei que a gente já ia do lugar que a gente estava direto pro restaurante. Então eu fiz a reserva para a próxima hora pelo aplicativo. Só que a gente ia passar em casa para encontrar com o irmão do meio do Brian, com as crianças, pra gente ir junto. E aí a minha sogra falou, ai não, então liga lá e cancela. E aí eu já na hora, tipo, meu Deus, tem que ligar aqui no carro com eles junto. E aí o Brian falou, ah, ela não gosta de fazer ligação. A conversa surgiu depois, no outro, quando a gente encontrou com o irmão dele num outro bar e tal. E aí o irmão, a mãe, a cunhada e o irmão e a cunhada, gente, eles são super letrados, assim, o irmão, né, estudou em Harvard, eles falam um inglês, assim, muito perfeito, né, muito bem escrito, um inglês mais culto.
E aí surgiu essa conversa que o Brian falou, a Beth não gosta de fazer ligação porque ela se sente insegura, ela acha que ela não fala inglês, porque ele acha absurdo a minha insegurança. Que ele fala, Beth, você tem palavras no seu vocabulário que nem americano sabe que existe, né? E realmente existem palavras que às vezes eu apareço com umas palavras que aí ele fala, mas de onde você tirou isso? Eu falei, eu tirei do meu português e que pra mim faz sentido que existe em inglês e normalmente existe. E normalmente eu tô falando a palavra corretamente. Por quê? Porque em português, o meu português, gente, meu português ele é um português muito culto. Ele é um português de um vocabulário muito grande. Porque eu passei a minha vida inteira lendo, eu gosto muito de ler. E aí todo mundo a mesa inteira assim olhou pra minha cara e falou, eu nunca tive problema nenhum em entender absolutamente nada do que você tá falando. E a cunhada, o irmão, a mãe falou, gente, Beth, não existe nenhuma palavra, você vê a gente, né, perguntando what's that, né, que é tipo, você pode repetir, can you say it again, I don't get it, or, sabe, umas coisas assim, e eles tipo, não tem nenhuma palavra que você fale que a gente não entenda. Então, a sua insegurança, eu entendo, a gente meio que entende, mas ele fala, a gente não entende muito porque a gente também não fala outra língua, né? Nós que somos os burrões aqui porque a gente só fala inglês. E você fala português, você fala inglês, você fala espanhol e a gente nunca teve, a gente teve zero problemas entendendo. Mas a gente entende a sua insegurança, mas Beth, tá tudo bem. E, enfim, e aí eu sei que muita gente quer saber, tem curiosidade de saber a questão do racismo e a questão da xenofobia, a questão do preconceito com o imigrante, né? Se a família dele alguma vez teve problema com o fato dele ter casado com uma pessoa que não é americana. Gente, zero, né? Principalmente porque eles são, sei lá, quarta, quinta geração de imigrantes, né? E se você pensar nos Estados Unidos enquanto país, é um país de imigrantes, gente. Não existe americano raiz. O americano raiz é o Native American, que são os povos indígenas, os povos nativos dos Estados Unidos. O resto, gente, é tudo imigrante. E eles têm muita consciência de onde eles vieram, que a família dele é da Irlanda e da Polônia. E eles sabem que eles são os imigrantes, né, diferente do Brasil, que muita gente diz, eu sou descendente de europeu. Eles sabem que o imigrante europeu que veio pra cá, gente, era um povo cagado. Cagado assim, não, sem ofensa, mas era... Não, pera, vou mudar isso. Eles sabem que os imigrantes que vieram pra cá eram pessoas trabalhadoras, eram imigrantes que saíram da Irlanda, que saíram da Polônia pra cá pra tentar uma vida melhor. Então, eles são pessoas, a família, os amigos, são pessoas que têm muita consciência da história do país e que sabem, e que não são pessoas preconceituosas, né? Apesar de que, é uma conversa que eu tive até com a minha sogra e a gente assiste filme junto e ela fica muito triste de pensar que há 50, 60 anos atrás o meu relacionamento com o Brian, ele seria proibido, ele seria um crime. Porque aqui nos Estados Unidos os relacionamentos interraciais, acho que há 60, 70 anos atrás, não, acho que foi menos, a minha sogra estava viva quando isso aconteceu. Minha sogra acho que tem 70 anos, 72 anos. Então acho que foi, sei lá, 50, 60 anos atrás, o relacionamento interracial, que é o meu relacionamento com o Brian, ele seria crime, ele seria proibido, ele não seria bem visto, né? E com a questão de eu ser imigrante, zero problemas também. É claro que para toda a família, para todos os amigos, sempre existe, né, a preocupação do americano em si, gente, de ser golpe, né, de ser as Maria Green Card, porque existe, gente, existe. Aconteceu com um primo dele, né, um primo casou com uma argentina e a mulher passou a perna nele. E existe, gente, existe muita gente podre por aí. Mas no momento que eles me conheceram, eles sabiam, né, entenderam que eu não era esse tipo de pessoa, né, e o fato
né, da gente se comunicar também, da gente se dar também, da gente falar bastante. Enfim, acho que o nosso relacionamento, a forma que eu e o Brian a gente vive, que a gente se gosta, que a gente se ama, não deixa dúvida nenhuma, né, de como o nosso relacionamento ele é real, assim. E eu nunca ouvi da família, nem de ninguém, nenhuma piada sobre imigrantes, muito pelo contrário. É uma família que tá lá levantando bandeira e que vota, né, a favor do imigrante. E são pessoas que estão lá levantando bandeira também para as causas pretas. Eles entendem muito a posição de privilégio deles, né, enquanto pessoas brancas, e eles também combatem muito o racismo, né, e tem o lado da família também, né, da minha cunhada, que são pessoas imigrantes, né, o pai e a mãe dela, que, gente, eles são apaixonados por mim, porque eu sou a única pessoa, além da filha deles, na família inteira do meu marido, que fala espanhol. Então a família toda fica muito feliz quando eu tô por perto também. E, né, enfim, eles ficam muito felizes porque os pais dela se soltam muito mais com a família quando eu tô por perto, porque eles se sentem mais à vontade de falar espanhol, de rir, e aí o pai, né, dela já bebe uma cervejinha. Então esse Natal, por exemplo, foi muito especial, porque acho que depois de anos foi o primeiro Natal que o Brian passou com a família dele e que eu estava lá, né? Então a minha sogra estava super feliz porque os outros filhos já têm as crianças e a gente conseguiu reunir a família inteira praticamente, só faltou a irmã dele que mora em Orlando, ela não pôde ir, ela tinha ido pro Thanksgiving em novembro. Então, gente, zero preconceito, zero xenofobia, eu me sinto muito querida, eu me sinto muito abraçada, né? Eles não me deixam assim de fora de absolutamente nada, né? O tio, a tia, as primas, os amigos, né? Inclusive tem amigos dele que ele até fala, ele fala, meu, você tá mais amiga das minhas amigas do que eu. Eu falo, meu filho, eu sou legal. Então o nosso círculo de pessoas é muito próximo e a família é muito próxima também, né? Inclusive vou até terminar esse vídeo agora e a gente vai ligar para a irmã dele, né? Porque ela tá programando de ficar aqui com a gente final de abril, porque vai ter o Air Show. Aqui é bem na frente do apartamento, é onde tem o Air Show, que todo ano, né, as Forças Armadas, Exército, tal, e aí fica aqui passando aquele monte de caça, né, parade, que é... como que é, gente, parade? Ai, gente, as coisinhas que passam na rua, o povo tudo se fantasia, não se fantasia, né, põe coisa americana, enfim, e aí vai rolar dia 20, no final de semana de 29 de abril. E aí a gente vai ligar pra ela pra gente programar, né? Porque normalmente eu trabalho, nós dois trabalhamos de final de semana. E aí a gente vai tentar se organizar. E é isso, gente. Nosso relacionamento é muito, muito, muito bom. Acho que foi o melhor relacionamento entre família, assim, que eu já tive. Nos relacionamentos que eu já tive, que na verdade foram só 2 antes do Brian. E tenho boas memórias não, mas, então acho que a família dele veio não só para selar, né, para me mostrar o que é um amor de família, você ser acolhida, você estar num relacionamento que não só o seu parceiro te ama, mas que a família te ama também, né? E a minha sogra, nossa, ela adora estar comigo. E eu adoro estar com ela, porque a gente conversa muito, a gente, né, toma as nossas champanhes, a gente faz as nossas coisas, né, ela olha pra gente com um olhar muito de amor, assim, ela é muito feliz, porque eu sinto que pra ela, ter todos os 3 filhos, né, casados, felizes, construída, com a família, né, construindo, porque nós, todos os 3 estamos construindo, né, as nossas famílias. E isso pra ela, eu acho que
se você vê a alegria dela, assim, de ver que os filhos, né, estão encaminhados, que os filhos estão felizes, que os filhos estão amando, estão vivendo os seus relacionamentos, né, cada um com a sua particularidade, cada um do seu jeito. E enfim, é muito boa a minha relação com a família. E é isso, né? Respondendo, né, a pergunta sobre racismo, sobre xenofobia, sobre um pouquinho como a gente se conheceu, sobre a minha sogra, foram todas perguntinhas que vieram através do Instagram. E eu acho que o meu próximo vídeo vou falar sobre, já que eu comecei a falar aqui nesse vídeo sobre racismo, eu vou falar sobre racismo e como é ser uma pessoa preta aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa preta, uma pessoa imigrante e uma mulher aqui nos Estados Unidos. Então, fique ligado. E, gente, muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de ativar o sininho, né? Porque infelizmente eu não consigo postar vídeo todos os dias, né? Então, se você não ativar o sininho, você muito provavelmente vai perder algumas coisinhas que eu posto aqui. Espero um dia poder gerar e criar conteúdo diário aqui pra vocês. Ainda não estou neste momento da minha vida. Mas é isso, obrigada pra você que assistiu até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. E espero que vocês, na vida de vocês também sejam amados, sejam queridos, sejam respeitados da forma que eu me sinto aqui com relação ao meu marido, com o meu relacionamento, com os meus amigos, com a minha família americana e com a minha família brasileira e com os meus amigos, independente de nacionalidade. O amor, ele, né, é a linguagem universal, né, e é o que eu desejo realmente, do fundo do meu coração, para todas as pessoas, amor. E é isso, até já!